A paz do Senhor, irmãos. Amém. Prazer estar aqui novamente com vocês, graças a Deus, é bom estarmos por aqui. E uma palavra para a igreja, especificamente para a igreja. Quando eu estive aqui em São Mateus pela primeira vez, eu estava procurando algo, já sabendo que ia pregar à noite. Eu nem sei se foi na primeira ou na segunda, mas na época acho que foi nas duas, né? Eu estava procurando algo de Deus para poder ministrar, para falar aqui à noite, e o Espírito me conduziu ao nome do estado. Eu acho que vocês se lembram disso. Eu fui querer saber por que o estado do Espírito Santo se chama Espírito Santo. Então foi uma pesquisa rápida e eu consegui achar o que eu queria. E depois eu não estava, na verdade, em todo o estado, estava num município do estado, São Mateus. Eu queria também encontrar o que Deus queria que eu falasse aqui para São Mateus. E Deus me deu uma revelação. Eu descobri também na pesquisa que aqui havia um museu. Quis conhecer o museu, entendi então a história do museu e perceber que São Mateus havia sido uma porta de entrada de muitos escravos. E na época eu falei sobre isso e disse para os irmãos que Deus estava levantando essa igreja para poder pagar uma dívida não financeira, mas pagar uma dívida social, pagar uma dívida que ficou sem pagamento por muitos e muitos anos. E essa dívida está sendo paga, graças a Deus, né? De uma forma surpreendente. Então, todas as vezes que eu venho a São Mateus, eu busco saber de Deus por que eu estou aqui. É claro, eu venho com um propósito para ministrar no curso, para falar para vocês sobre teologia, mas eu sempre acho que Deus tem algo mais do que isso. E na primeira noite que eu dormi na casa do Adonias, o pai do Júnior, eu busquei do Senhor uma palavra e ele me deu a palavra e ele confirmou exatamente aquilo que nós temos dito com relação a vocês, a essa igreja. Deus tem levantado vocês aqui para fazer com que essa sociedade em São Mateus entenda que Deus tem uma forma de trabalhar na sociedade, um caminho, e hoje eu falei disso na turma, ou seja, Deus, na verdade, conduz um processo em toda a história, não só aqui em São Mateus, que nós chamamos de juízo e redenção. Deus julga e Deus redime, Deus julga e Deus redime, Deus julga e Deus redime. E a palavra que Deus me deu foi que nesse tempo há um juízo sobre não só São Mateus, mas sobre o Brasil, mas esse juízo também é acompanhado de redenção. E Deus tem levantado essa igreja para ser esse tempo de profeta, uma voz profética nessa sociedade, mostrando que é tempo de julgamento de Deus, mas é tempo também de redenção. Você entende isso? Graças a Deus. A voz profética, irmãos, falando, eu não vou falar especificamente disso, mas a voz profética, olhando para um texto que nós temos lá em 1 Reis, eu acho que é o capítulo 18, a voz profética, ela foi caracterizada por um rei chamado Acabe, quando Elias se aproximou dele, depois de 3 anos de seca em Jerusalém, porque Elias profetizou a seca, e aquele rei estava caçando Elias para matá-lo em qualquer lugar que encontrasse, foi em muitas nações naquele tempo procurando Elias para matá-lo. Finalmente Elias vai, encontra-se com ele, e quando Elias se encontra com ele, ele diz, olha para Elias e fala, é você mesmo perturbador de Israel. É você mesmo, o rei Acabe olha para ele e diz, é você mesmo perturbador de Israel. Então eu quero dizer para vocês que a voz profética, que é a voz profética que sai dessa igreja, é uma voz que desestabiliza uma ordem que desagrada a Deus. Por isso é uma perturbação, porque ela vai desestabilizar algo que agrada a Deus. A voz profética sempre coloca uma ordem que desagrada a Deus em confusão, ou seja, desestabiliza. É a voz profética. Por isso, não se preocupem se alguém disser para vocês que vocês são perturbadores de São Mateus. Amém. Ok? Se de repente você ouvir, olha, você está perturbando São Mateus, é porque você está cumprindo a sua missão como voz profética. Amém? Porque a voz profética é assim mesmo. Não tenha medo da voz profética, ela desestabiliza mesmo. E Deus nos chamou para sermos voz profética nessa nação. Ok? Muitas coisas acontecendo, com certeza. Muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor. Muitas coisas, na verdade, estão acontecendo no Brasil. E eu penso e eu tenho certeza, dentro dessa visão espiritual que Deus me deu, que esse é um tempo em que Deus está julgando essa nação.
E a igreja precisa exercer a sua voz profética para que, através desse julgamento, haja também redenção. Eu posso dar exemplos para vocês. Por exemplo, o primeiro julgamento que Deus fez foi dentro do Jardim do Éden. Deus julgou o primeiro casal, Adão e Eva, mas ao colocá-los fora do jardim, expulsando-os do jardim, Deus os redimiu, os curou fora do jardim, para que depois eles pudessem voltar curados para o jardim. Claro, esse tempo ainda não chegou, mas Deus continua curando. Depois Deus julgou toda a sociedade humana. O juízo de Deus veio sobre toda a sociedade humana, é a história de Noé. Mas Deus redimiu a sociedade humana por uma família, porque Deus disse para Noé: Noé, entra na arca, você e a sua família, porque você é o único justo numa sociedade corrompida. Aleluia, graças a Deus. Então é assim que Deus age na história. Depois foi com Sodoma e Gomorra e por aí afora, e nós podemos ver isso hoje também. E é bom que a igreja esteja com os olhos abertos para entender o que Deus está fazendo na história, porque Ele continua conduzindo a história. Ele está no controle. Ele não está correndo atrás da história. Ele está fazendo a história. E a igreja faz a história com Ele. Amém? Então, esse é um tempo em que você precisa entender e compreender como igreja que outras vozes proféticas se levantam. E elas tentarão desqualificar, com certeza, a sua fé. A grande investida do diabo, a grande investida do inimigo, não é, na verdade, matar-nos fisicamente. A grande investida dele é matar a sua fé. Ele quer acabar com a sua fé, não é com a sua vida, porque se a sua vida pertence a Deus, Ele não pode tirá-la. Amém? Mas a sua fé, Ele pode. A sua fé, Ele tenta de todos os jeitos tirar a sua fé. Eu tenho trazido uma palavra a respeito de um grande homem dentro do ponto de vista social, e ele tem escrito muitos livros, e talvez você tenha lido bons livros dele, alguns livros dele. Eu li o primeiro livro dele e fiquei encantado com o primeiro livro, um bom livro, O Futuro da Humanidade. Você talvez já sabe de quem eu estou falando. Mas depois alguém um dia disse para mim que havia um livro dele espetacular que mudou a visão de ministério dele. E eu falei: que livro é esse? E ele me deu então o nome do livro, chamado Os Segredos do Pai Nosso, a Solidão de Deus. Esse livro vendeu nada mais, nada menos do que 3 milhões de cópias. É muita coisa, né? Ele ganhou muito dinheiro com isso. Eu comecei a ler o livro, irmãos, e eu confesso aos irmãos, eu tenho esse livro talvez há uns 5 anos, há uns 4 anos. Eu não consigo chegar ao final, porque eu começo a ler e fico com raiva. Aí eu preciso ler, chegar ao final, mas eu começo a ler e eu fico: gente, como é que pode esse livro ser citado, vender 3 milhões de cópias, a igreja citar esse livro? Porque o que ele escreve aqui não tem nada a ver com o meu Deus, e eu vou trazer aqui alguma coisa literalmente do livro, para você entender o que eu estou falando. Eu não sei se você leu esse livro, mas ele começa logo no início, quando do capítulo 2, e eu estou trazendo isso para você entender que esse é um tempo em que nós precisamos, segundo a carta de Pedro, capítulo 1, nós precisamos ter pleno conhecimento de Jesus Cristo, pleno conhecimento. Porque há uma preocupação, eu falei isso hoje para os alunos, há uma preocupação no meu coração, que está exatamente na palavra de Jesus em Atos, no momento em que ele está se despedindo dos discípulos. Ele vai dizer para os discípulos: olha, um anjo vai aparecer quando Jesus está subindo, e os anjos que aparecem são 2, os anjos vão dizer para os discípulos: o que vocês estão olhando? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, vai voltar, é o mesmo. A minha preocupação é se você conhece o que subiu, se você conhece o que foi. Porque senão chega um outro, e Jesus disse que chegará, vai chegar um outro e você vai dizer: bom, ok. E esse outro, quando chegar, vai dizer: eu sou Jesus. E como você não conhece o que foi, como você vai saber se é o mesmo que voltou? Um grande problema, entendeu? Entenderam? Amém? Ok? Então você precisa conhecer o que subiu, para que você também saiba que é o mesmo que está voltando. Porque Jesus disse que muitos voltarão e vão dizer: eu sou Jesus. E ele disse para você: não creia, não creia. Mas se você não conhece o que subiu, então é necessário que nós não sejamos enrolados, não é isso? Nessas vãs filosofias, com um Deus que não é o nosso Deus. Página 25, apenas para você entender o que eu estou falando,
ele diz assim a respeito de uma oração que você recita, sempre que é a oração do Pai Nosso, ele pega essa expressão Pai Nosso que estás no céu, e a partir do nome Pai, na contramão de Romanos capítulo 11, que disse que é impossível conhecer a mente de Deus, esse homem vai tentar conhecer e vai tentar, na verdade, fazer uma análise, como um psicólogo, como psiquiatra que ele vai fazer uma análise da mente de Deus. E olha o que ele chega à conclusão. O primeiro segredo assombroso da oração do Pai Nosso é que Deus pode ser mais poderoso do que qualquer religião jamais imaginou, mas é um Deus solitário, portanto incompleto. Deus pode ser indecifravelmente perfeito, insondavelmente grandioso, mas falta-lhe algo. É como se ele tivesse criado o teatro da existência com bilhões de galáxias, porque procura ansiosamente por algo que não possui. E ainda, lá no finalzinho aqui, pulando aqui para você, para não tomar muito tempo, na página seguinte, por estranho que seja, o Deus Todo-Poderoso necessita escrever nas tábuas do seu ser a poesia que inicia com essas palavras: eu preciso do ser humano. Isso é humanismo puro, irmãos. Deus nos criou conforme a imagem e semelhança dele. O meu autor aqui está criando, na verdade, Deus conforme a imagem e semelhança do autor. Inverteu tudo. Colocou o homem no centro e deixou Deus na eternidade cheio de solidão, carente de afeto. Na verdade, ele vai colocar aqui que a solidão de Deus foi, na verdade, o que motivou Deus a criar. Então você pega João e troca aquela expressão, quando João diz que Deus é amor, inverte aquilo e escreve lá, Deus é solidão. Porque o que motivou Deus a criar foi o amor, não foi a solidão. Então cuidado com essas coisas. Cuidado com o tempo que você está vivendo, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você acredita, porque o diabo está doido para acabar com a sua fé. E aí você acha que isso é verdade, crê no Deus errado, e quando Jesus voltar, você não o reconhece, pode ser que volte um outro, e você pensa que ele não é. Cuidado. Isso é só um alerta profético para a sua vida, e eu espero que você não fique com raiva de mim, embora você ame tanto esse autor. Nem citei o nome para você não atrapalhar a mensagem, porque você pode ficar com raiva de mim. Não é isso? Então, depois, se você quiser o nome do autor, eu te digo. Até porque ele não está aqui e não vai querer direito de resposta, como é que vai ser. Mas se ele escreveu um livro e colocou à venda, o livro tornou-se público. O que ele diz é público, então eu posso usar o livro para poder comentar o que ele diz, e eu posso também discordar, porque eu sou livre para discordar. Amém? Pois bem, é interessante, quando nós pensamos em tudo isso, uma igreja que se levanta como voz profética para uma nação, um povo que se levanta como voz profética dentro de uma situação que nós nos encontramos, uma sociedade, é necessário que esse povo conheça exatamente o Deus que te deu a palavra para você entregar. E como nós nos relacionamos com ele. É interessante que a Bíblia diz em Provérbios que há mais conhecimento de Deus, há mais revelação de Deus na casa do luto do que na casa onde tem festa. Isso é verdade. Eu conheço 3 autores excelentes, eu gosto deles, e que eles, na verdade, tiveram toda uma experiência, escreveram as suas teologias, escreveram seus livros a partir de experiências de profundo sofrimento. O primeiro deles, que eu gosto dele, ele tem uma frase interessante, ele foi prisioneiro na Segunda Guerra Mundial, e ele tem uma frase interessante, é Jürgen Moltmann, é um alemão, um teólogo alemão, e ele diz que enquanto as algemas ardiam ou doíam no pulso dele, ele ainda tinha esperança. Ele pega a dor no pulso e diz, olha, a dor é o sintoma de que eu estou vivo. E é mesmo. Quando eu fiz um cursinho rápido de técnico em enfermagem, aprendi lá que a dor era também um dos sinais vitais. É claro, se eu estou sentindo dor, estou vivo, né? Ok? É verdade. Então ele disse, enquanto as algemas doem no meu pulso, ainda há esperança. E ele escreveu a teologia da esperança a partir do seu sofrimento. Um outro foi capelão na Primeira Guerra Mundial, que foi Paul Tillich. E Paul Tillich, quando escreve um livro chamado Teologia da Cultura, ele vai dizer que, na verdade, a religião ou o seu relacionamento com Jesus Cristo não é uma expressão da cultura, mas a cultura deve ser uma expressão da sua fé.
Então ele coloca a fé como essência da cultura, e não a cultura como, na verdade, contendo a fé, mas a fé como essência da cultura. E um dia Paul Tillich prega um sermão baseado naquela experiência de Marta e Maria, e ele deu um título ao sermão, e o título do sermão é A Extrema Preocupação, ou A Preocupação Extrema, e ele vai olhar para aquilo e vai dizer, olha, existe uma só preocupação extrema na sua vida, e essa foi a preocupação de Maria. Uma só preocupação extrema. E ele vai dizer exatamente que Maria não era uma mulher desocupada, que não queria nada com a vida. Pelo contrário, ela trabalhava bastante, só que ela fazia convergir tudo. Tudo que ela fazia é para a glória de Deus. Amém? A vida dela não estava dividida em diversos compartimentos. A vida dela não estava dividida em diversos papéis. Havia uma preocupação extrema, é que tudo que ela fizesse glorificasse a Deus. Excelente, ele descobriu isso sofrendo. Foi um dia em que ele estava operando como capelão na Primeira Guerra Mundial, e houve uma noite desastrosa, e muitos soldados começaram a chegar feridos, e ele precisou atendê-los, e ele disse que era tanta gente ferida, entre os feridos muitos amigos dele, e ele ficou exausto, acabou dormindo entre aqueles que estavam morrendo, e quando o dia acordou, e quando o dia amanheceu, Paul Tillich já não era o mesmo. E ele olhou, e ele escreve daí então a sua teologia, escreve daí as suas experiências, e por aí afora. Um outro que escreve também a partir de uma profunda dor, é um teólogo que quase a gente não conhece, um japonês chamado Kitamori, e na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi destruído, ele disse, como é que eu vou falar de Deus para essa gente? Como é que eu vou falar de um Deus justo para um Japão destruído? E ele descobriu um texto lá em Isaías que diz, em todas as suas angústias, ele se angustiou. Que Deus fabuloso, né? Em todas as suas angústias, ele se angustiou. Então ele diz, opa, então Deus está comigo no minha dor, Deus está comigo no meu sofrimento, aleluia, Ele está com você no seu sofrimento. Davi descobriu isso e disse, Ele está comigo no vale da sombra da morte. Ele não necessariamente não me impede de andar no vale da sombra da morte, mas Ele está comigo no vale da sombra da morte. Então, se eu quero falar de Deus, eu busco, na verdade, ou se eu quero compreender um pouco mais de Deus, se isso é possível através da revelação que Ele coloca para nós, eu creio, na verdade, que um dos melhores livros para eu entender um pouco de Deus é exatamente o livro de Jó. Lá vamos nós outra vez para Jó, não é isso? Então vamos falar um pouco desse homem. E quando nós falamos de Jó, existe uma pergunta que me incomoda em Jó. Aqui diz quem era Jó no início, até o momento em que chega lá os filhos de Deus, que são anjos, para uma reunião com Deus, que legal, não é isso? Que bom. Mas entre eles vai também Satanás, e Deus então faz uma pergunta a Satanás. E a pergunta está exatamente aí no capítulo 1, a partir do verso de número 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde vem? E ele respondeu, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E aí Satanás faz uma pergunta a Deus, que é a pergunta que nos faz tremer nessa noite. E a pergunta que Satanás fez a Deus foi, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Eu quero pegar essa pergunta desse camarada aqui, não é isso? E fazê-la para você nesta noite. Você tem razões para temer a Deus? E qual é a razão, ou quais são as razões? Sabe por quê? Porque senão a vida complica. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos, que a chuva vem sobre justos e injustos. A Bíblia diz que a água salgada sai da torneira do justo e do injusto. Não é isso? Está sendo água salgada da sua torneira na sua casa? Não, mas você não é crente?
Imagine, na verdade, imagine se Deus resolvesse fazer como fez lá no Egito, que você está vendo a novela dos Mestres Mandamentos, imagine se ele resolvesse fazer como fez no Egito. Só vou matar os primogênitos dos egípcios. O primogênito do povo de Deus, ninguém morre. Claro, mas tinha uma marca de sangue lá. Ninguém morreu mesmo. Porque quando o anjo da morte veio, olhou lá e viu a marca do sangue e passou batido, não é isso? Imagine se aqui em São Mateus repetisse o milagre lá do Egito e Deus, na verdade, só mandasse água salgada para as torneiras dos ímpios e os evangélicos aqui, tomara que eles sejam todos justos, né? E os evangélicos justos de São Mateus, a água viesse água, melhorasse até o padrão da água, viesse água potável de melhor qualidade. Sabe o que aconteceria com São Mateus? Haveria aqui uma conversão em massa. Todo mundo quer ser justo, para aí, se é assim, se Deus protege desses jeitos justos, então é melhor ser justo, é bom ser justo. Mas a pergunta que se fez no Antigo Testamento foi exatamente o contrário. Perguntas que os profetas fizeram, pergunta que Asaf fez no Salmo 73, foi exatamente o contrário. Ele não enxergou essa distinção e ele perguntou, bom, se não há recompensa para o justo nessa vida, então onde está a recompensa do justo? Se Deus não recompensa o justo aqui, aonde é que Deus vai recompensar o justo? O melhor resultado, a melhor resposta para essa questão de Satanás na vida de Jó, está exatamente na vida de Jó, está exatamente nesse livro. E aí começam as questões e a gente vai tentar aqui, na verdade, caminhar um pouco para te dar uma resposta, para que você possa descobrir nesta noite qual é a razão que nós temos para temer a Deus. E é bom que você entenda que a palavra temer é adorar, é honrar. Não é temer, temido, é adorar, é honrar, é reconhecer o valor que Deus tem. É isso que está aqui. Então Satanás vai pegar essa palavra e vai perguntar a Deus, porventura Jó te teme sem razão? Toca nos bens dele, para ver se ele não peca contra ti. Então Deus diz para Satanás, ok, tudo o que ele tem, e não são poucas coisas. Se você quiser aí, você pode pegar o capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 3, e você vai ver que Jó possuía muitas coisas. Eu não vou ler para você, você pode ler. E Deus falou, tudo o que ele tem está nas suas mãos, então somente não toque nele. Aí Satanás sai dali como um furacão e desaba na vida de Jó. Desaba na vida daquele homem, destrói tudo o que ele tem, tudo o que ele possuía. É o primeiro embate, é a primeira questão. E quando Jó percebe, você tem, num segundo momento, depois que passa esse furacão, Jó agora não tem mais nada. Está ele com a esposa, perdeu filhos, perdeu camelos, perdeu tudo que tinha. Volta um dia lá que Deus vai se reunir outra vez com os filhos dos homens, ou de Deus, melhor dizendo, os anjos. Vai também Satanás. E outra vez, não é? A história se repete. A mesma pergunta que Deus faz. E a mesma questão responde agora Satanás. Só que agora não tem mais o que tirar de Jó. Então ele vai dizer para Deus, pele por pele, osso por osso, tudo que o homem tem, ele dará pela sua saúde, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida, toca nele, porque Deus tinha dito, toca no que ele tem, não toca nele. Agora, Satanás quer ampliar a desgraça, não é isso? E diz, toca nele, para ver se ele não peca contra ti. E Deus diz, eis que ele está nas tuas mãos, então somente não toca na vida. E lá vai Satanás outra vez. Desaba outra vez na vida desse homem Jó. E aí você encontra, na verdade, a primeira razão que Jó nos mostra para adorar a Deus. Nós encontramos aqui a primeira resposta à pergunta que o diabo fez a Deus, porventura Jó porventura não tem razão para te adorar? Tu não o cercaste de bens, tu não protege de bens, tudo que ele faz prospera, então ele tem razão para te adorar. A tese de Satanás é que Jó adorava a Deus porque Deus o protegia, porque Deus o abençoava, porque Deus lhe deu riqueza, então Deus tira tudo. E vamos ver o que acontece. E quando Deus tirou tudo, ou permitiu que se tirou tudo, que se tirasse tudo, sobrou ainda a saúde,
tirou também a saúde e ficou a vida. Então, nessas duas questões, Jó nos mostra a razão para adorar a Deus, ou melhor, para temer a Deus. Na primeira questão, ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei para lá. Ou nu sairei daqui. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E lá na Bíblia está escrito que Jó se prostrou e adorou. No segundo momento, quando se tira a saúde, a esposa diz: olha, amaldiçoa o teu Deus e morra. E ele vai dizer, como uma doida você fala: porventura receberemos de Deus o bem e também não receberemos o mal? E em tudo Jó não atribuiu nenhuma falta a Deus, e outra vez o adora. Primeira razão para adorar a Deus que você deve encontrar: não atribua na sua vida qualquer adversidade que venha, qualquer que seja a dimensão dela, qual seja essa coisa ruim que aconteça, não atribua uma outra causa senão a Deus. Jó recusou-se a enxergar que alguém senão Deus estava fazendo aquilo com ele. Jó se recusou a enxergar que aquilo que veio sobre a vida dele foi, na verdade, veio pelas mãos de um outro ser. Ele disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor dá o bem, o Senhor dá o mal. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não enxerga uma outra causa. Ele não enxerga, na verdade, um outro ser que, na verdade, possa estar causando os malefícios na vida dele. Na verdade, ele não atribui, na verdade, uma ação maligna sobre a vida dele. Ele nem enxerga Satanás. Sabe por quê? Porque Jó tinha um entendimento que nós precisamos dele. Jó era a propriedade exclusiva de Deus. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, diz que você é a propriedade exclusiva de Deus. Você tem alguma coisa na vida que seja propriedade exclusiva sua? Se você tem alguma coisa na sua vida que é propriedade exclusiva sua, como é que você protege? Como é que você guarda isso? De tal maneira que nós, ainda que não tenhamos todo o poder como Deus tem, ainda assim, nós, na verdade, guardamos isso de tal maneira que só toca, só mexe se eu permitir. Sabe de uma coisa? Só podem mexer com a sua vida, só pode tocar na sua vida, e o texto diz isso, se Deus permitir. Satanás pede permissão a Deus. Toca nos bens, toca na saúde. E se Deus dissesse não, acabou. Se Deus disser sim, lhe permite. Mas Deus ainda está no controle, aleluia. Ele sempre estará no controle. Então, não atribua uma outra causa, porque não tem uma outra causa se você é propriedade exclusiva de Deus. E você é? Amém? Então, tudo que vem sobre a sua vida, o que quer que seja, o que te incomoda, não há uma outra causa. Deus é a fonte, Deus é a causa. E aí, entenda Deus, compreenda. Porque Jesus disse que aquilo que está acontecendo agora, talvez você não compreenda, mas você vai compreender mais tarde. Se você pegar o livro de Jó, ele vai se lamentar, ele vai falar, os amigos vão discutir com ele vai se defender, ele não está entendendo nada, ele não acusa Deus de nada, mas ele se lamenta, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu, ele não sabe o fim disso. De repente, quando chega lá no capítulo 42, Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Você compreende? A razão que Jó tem para adorar a Deus não é o que ele tem, não é a saúde. Ele continua adorando a Deus apesar das perdas. Ele continua adorando a Deus apesar das investidas de Satanás. Ele continua atribuindo a Deus a dignidade que Deus tem, o valor que Deus tem. Ele é um adorador em tempos difíceis ou em tempos de bonança. Nada mudou na vida de Jó com relação a isso. Uma outra questão que nós encontramos para que a gente possa, na verdade, continuar sendo esse adorador vitorioso, apesar das investidas do diabo, o que nós encontramos é: Jó não culpa a Deus pelas adversidades. É o que nós encontramos no capítulo 1, verso 21. Ele não atribui a Deus culpa alguma. Ele não pergunta a Deus: Senhor, por que tu não continuaste me protegendo? Senhor, na verdade, tu não és poderoso o suficiente. Senhor, por acaso tu és o Deus de Cure? Já falei o nome do homem, não é isso? Tu és o Deus de Cure incompleto, um Deus solitário, um Deus que precisa de mim?
Se Deus for um Deus incompleto, se Deus for um Deus que esteja mendigando, na verdade, o meu carinho, o meu amor, se Deus é um Deus que está correndo atrás de mim porque está desesperado por relacionamento comigo, se na verdade Deus precisa de mim para alguma coisa, eu não tenho segurança nenhuma, Ele não poderá me proteger. Se na verdade eu falhar com Ele e não der aquilo que Ele quer, talvez Ele me castigue. A graça foi embora, a misericórdia foi embora, porque Ele, na verdade, está barganhando comigo. Você me dá o seu amor e que eu te protejo. Mas esse Deus incompleto não pode me proteger. Mas o Deus de Jó e o meu Deus é o Deus que me cerca e Satanás só entra se Ele permitir. É o Deus que protege a minha vida, que cuida da minha vida. Na verdade, nós às vezes temos alguns problemas, não é? É porque somos assim, e como igreja às vezes somos assim. Então, de repente alguém aqui tem um belo testemunho de um livramento de Deus. E, sei lá, qualquer que seja, uma enfermidade que Deus curou. Um acidente de carro que Deus te poupou. E por aí vai, tantas coisas. E aí nós celebramos, e nós pulamos, e nós adoramos a Deus, e nós fazemos um culto em ação de graças. Já foi um tempo que tinha tal de culto em ação de graças. Nós fazíamos um culto em ação de graças para louvar a Deus, para agradecer a Deus pelo livramento. Mas acontece que aqui dentro, nesse ambiente aqui, tem famílias que passaram também por momentos difíceis, talvez o acidente de carro, talvez a enfermidade, e Deus não curou, e Deus não poupou. O ente querido morreu da enfermidade, morreu do acidente, aí a igreja se cala, aí a igreja se fecha, não há celebração, não há adoração, porque afinal de contas, como é que se pode adorar a Deus no ambiente de tristeza? Como é que se pode louvar a Deus no ambiente de perda? Como é que se pode adorar a Deus no ambiente de luto? A questão é que Jó diz que pode. Parece que Deus, na verdade, em algum momento, Ele age como Todo-Poderoso. Em algum momento, Deus falha. Aí, no momento em que Deus age como Todo-Poderoso, a gente vibra, não é? Mas no momento que Deus falha, a gente se recolhe no canto, deixa passar a dor. Quem sabe passa, quem sabe não passa. Para alguns, isso se torna uma briga constante com Deus e vai brigar com Deus até Jesus voltar, e isso é muito complicado. Portanto, Jó não coloca, na verdade, nenhuma condição para adorar a Deus. Ele diz, Ele deu, Ele tirou. Recebo dele o bem, recebo o mal. Bendito seja o nome dele. Ele adora em qualquer circunstância. Difícil, né, irmãos? Muito difícil. Se não for assim, a gente vai concordar com o diabo. Porventura, você não tem razão para adorar a Deus, e qual é a sua razão? Ele me livrou do acidente. E o que ele não livrou? Ele me curou da enfermidade. E o que ele não curou? Então você tem razão, o outro não tem, não, irmãos. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ele age e faz o que Ele quer. Você precisa dar a Deus, vamos dizer assim, relacionar-se com Deus na condição dele ser Deus. E não você fazer dele o Deus que você quer. Porque não é assim, não vai funcionar. Porque ele não se prende a isso, ele não se deixa, na verdade, prender-se por causa disso. E saiba que ele está no controle. Ainda assim, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Uma outra razão para você, na verdade, adorar a Deus. A razão que o diabo procura, mas que não está exatamente naquilo que ele diz. Mas existe uma razão, existe uma outra possibilidade. Na verdade, Jó não pecou. Então, durante esse processo, diz lá o texto que em tudo isso Jó não pecou. Então, cuidado, porque no momento da adversidade você pode pecar. E olha, cuidado, porque às vezes você pode entender que... Olha só que coisa bonita que você tem em Jó. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jó disse, maldito o dia em que se abriu a madre da minha mãe. Maldito o dia em que se disse, nasceu um homem. Mas em momento algum, Jó disse, maldito seja o Deus que me deu a existência. Maldito seja o Deus que me trouxe ao mundo. Em momento algum, ele recusou-se a falar isso. Quando chega no finalzinho, quando o livro acaba, na verdade diz assim,
em tudo isso, Jó não pecou. E Deus vai chamar os amigos de Jó que o acusaram o tempo todo para que ofereçam sacrifícios a Deus pelas mãos de Jó, para que Deus não os mate. Então preste atenção, o que é pecado, afinal de contas? O pecado não é você lamentar pelo seu sofrimento. O pecado não é você abrir o coração no momento que você sofre, porque Jó fez perguntas a Deus. O pecado está, na verdade, quando você começa a desqualificar aquilo que é qualificado. O pecado está exatamente como você começa a desonrar aquele que tem que ser honrado. O pecado é quando você, na verdade, desvia a sua adoração daquele que deve ser adorado. Aí complica. Com tudo isso, Jó não pecou. Então isso quer dizer que você tem o direito perante Deus, porque Ele deu esse direito aqui a Jó, você tem o direito de lamentar no momento da dor, você tem o direito de chorar, você tem o direito de buscar ajuda, você tem o direito de falar até mesmo da sua fraqueza, você tem o direito até de pedir a morte, porque Elias também pediu, você tem o direito disso tudo, mas você não tem o direito de pecar. Pecado não é um direito nosso. Ok? Cuidado com essa coisa da liberdade. Eu sou livre. Livre para pecar. Não, não é. Porque se você fosse livre para pecar, você pecaria e não seria condenado pelo pecado. Você não é livre? Se você peca e é condenado pelo pecado que você cometeu, então você já não é livre para pecar. Eu não tenho direito de pecar. Ok? Posso pecar. Infelizmente peco. Mas direito não. E nem sou livre para pecar. Então, eu preciso como Jó, porque é exatamente como diz em tudo isso, é como diz o texto, lá no capítulo 2, no finalzinho do segundo problema com Satanás, no verso 10, termina exatamente assim: em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Difícil, irmãos. Não estou aqui, na verdade, trazendo para vocês algo que seja teoria. Eu sei o quanto isso é difícil. Eu sei que a coisa é complicada. Eu sei que de repente vai ser pego de surpresa, porque ele foi pego de surpresa. Estava tudo bem. Ele tinha acabado de oferecer na madrugada sacrifício pelos filhos. O dia amanheceu, as notícias começaram a chegar uma atrás da outra. Ninguém estava doente, nada, uma catástrofe. De repente, como a lama que desceu lá da represa, de repente, tudo estava funcionando bem, a escola funcionando, sei lá, a vida tocando normal, de repente a lama vem e cobre tudo, acaba com a minha casa, acaba com meus bens, acaba... Será que tinha crente por lá? De repente lá no Rio de Janeiro, numa noite daquela terrível, tenebrosa, mas a noite começou bem, a noite estava bonita, estava tudo bem, mas quando chegou de madrugada, veio um negócio chamado tromba d'água, cabeça d'água, sei lá como é que você chama aqui, e destruiu a região serrana. E eu fui lá visitar uma família que morava no alto, aliás, morava no lugar onde a água passou e levou tudo. E eu fui visitar uma família, ela se mudou, ela estava morando na casa de alguém que, no alto, porque tudo foi perdido. E quando eu cheguei lá, ela contou a história dela. Era uma mulher, era crente, só ficou ela e a filha de 11 anos. E ela viu, na verdade, os filhos sendo arrastados, viu o esposo sendo arrastado e morrendo, e ela não pôde fazer nada. Os relâmpagos vinham durante a noite e clareavam aquela tragédia, e era só a luz do relâmpago que iluminava, e as pessoas gritando, sendo levadas pelas águas, e depois, no dia seguinte, corpos pendurados nas cercas, de crentes e não crentes. Aonde estava Deus? Como glorificar a Deus? Como dizer como Jó? Entenda, você só vai conseguir glorificar a Deus num momento desse se você disser como Jó: o Senhor Deus deu, e Ele tem o direito de levar. Recebo dele o bem, recebo o mal. Bendito seja o nome dele, porque se você não enxergar dessa forma, vai complicar. Aí você diz: mas vale a pena adorar um Deus desse? Vale a pena servir um Deus desse? Essa é a pergunta do diabo. Porventura, você não tem razão para adorar a Deus? Não faça essa pergunta. Cuidado com ela. Você tem o direito de fazer tantas perguntas, mas cuidado com essa. Porque, na verdade, até aí você pode ir. Asaf também fez essa pergunta no Salmo 73. Vale a pena ser justo? Eu olho para eles, está tudo bem na vida deles, do ímpio? Eu olho para eles, os filhos estão nos melhores colégios?
Eu olho para eles, ninguém adoece por lá. Eu olho para o ímpio e, na verdade, eles zombam de Deus e ainda assim são abençoados. Tudo que eles fazem prospera. E quanto a mim, eu me alimento das minhas lágrimas toda noite. Então ele pergunta, vale a pena ser justo? Ele diz, quase que eu desisti. Quase que eu desisti. Alguém aqui quase desistiu também? Não? Amém. Porque eu também quase desisti. Mas quando eu estava quase desistindo, eu fiz como Asaf. Olhei para o santuário. E quando eu olhei para o santuário, eu ouvi Deus dizendo, ok, o justo não permanecerá para sempre. Quanto a você e quanto a mim, quando eu sair daqui, tu me receberás na tua glória. E ele então disse, me tornei um bruto, ignorante. Não era nada disso. É porque, na verdade, eu tirei os olhos de Deus e olhei para os ímpios, então não tire os olhos de Deus. Ele é a causa de tudo. Se você enxergar uma outra causa, você tirou os olhos de Deus, vai complicar. Seja lá o que for, olhe para Ele. Seja lá o que for, como a música que nós cantamos, olha para o monte. Busque Deus, olha para o monte, olha para o alto. Não procure uma outra causa, porque certamente você vai encontrar. E aí vai complicar a sua vida. Uma outra questão que nós encontramos, uma outra razão. Busque respostas em Deus. Capítulo 7 de Jó. Jó está confuso, Jó não sabe o que está acontecendo. Então ele enche Deus de porquê. Por que isso? Por que aquilo? Por que tu estás fazendo isso comigo? Porque na verdade veio isso sobre a minha vida. Na verdade ele está diante dos amigos. Mas ele não faz pergunta aos amigos. Diante dos amigos, ele se defende. Quando os amigos o acusam, ele diz, não, eu não fiz isso. Eu não cometi esse pecado. Eu não fui injusto com Deus. Ele mantém aquilo que Deus disse dele. Deus disse que eu sou íntegro, eu sou íntegro. Deus disse que eu sou justo, eu sou justo. Deus disse que eu sou um homem que o adoro, que temo a Ele, então eu sou esse homem. Não adianta me dizer outra coisa. Agora, lá no íntimo, Senhor, será que eu sou mesmo, Senhor? Será que eu começo a perguntar, Senhor, por quê? E ele pergunta, resolva o teu problema com Deus, busca a resposta nele, porque senão você vai ter muitas respostas, vai ficar mais confuso ainda. Tem aqueles que vão dizer para você, você está passando por isso porque você pecou. Ainda tem gente assim, e dentro da igreja, porque eu passei por isso. É o sistema sacerdotal, são os sacerdotes de plantão. Que acreditam, na verdade, que Deus não faria mal ao justo, que Deus não faria isso com o justo. Então, ou você não é justo, ou então, por algum momento, você pisou na bola, pecou. Deus está te punindo porque você pecou. Eu pastorei uma igreja, tinha lá um senhor, e que de repente ele contraiu um câncer, já vinha de uma perda da esposa de câncer, uma filha faleceu, e de repente esse homem ficou canceroso também. E ele começou nesse processo do câncer. E quando eu ia visitá-lo, às vezes ia aos domingos visitá-lo, e quando chegava lá o homem estava em pranto, estava chorando. E eu disse, seu Valmir, o nome dele era Valmir, seu Valmir, o que aconteceu? Pastor, pelo amor de Deus, veio aqui um grupo, pastor, me visitou e disse que eu não sou curado porque não tenho fé, pastor. Mas eu tenho fé. E eu falei, quem disse que o senhor não tem fé, seu Valmir? Eles disseram que eu não sou curado porque não tem fé. Eles oraram por mim para eu ser curado e eu não fui curado. E eles disseram que eu não fui curado porque não tenho fé. Pastor, eu sou um homem miserável, desgraçado, nem fé eu tenho. O homem já está canceroso, morrendo, ainda vai um grupo lá de gente ranzinza, que gente que não entende quem é Deus, gente que ainda diz, você não é curado porque não tem fé? De onde sai isso, irmãos? Ao invés de levar conforto, eu levo mais desgraça. Ao invés de levar conforto, eu levo mais sentimentos de culpa, acabo mato mais um pouco. O pior é que tem muita gente assim. Então, se você começar a fazer perguntas ali e aqui, você vai ter muitas respostas, e no meio de muitas respostas você não tem nenhuma. Você entende isso? Quando eu estava passando por esse momento, o vale da sombra, eu e minha esposa, nós tivemos muitas respostas. E as coisas às vezes são cruéis, ok? São coisas cruéis. Alguém disse para mim, você está passando por isso porque Deus, vez por outra, Deus nos dá uma rasteira para a gente não ficar soberbo. Meu irmão, eu tinha perdido um filho. Um rapaz com 27 anos. E o consolo de alguns para mim foi, isso é para você baixar um pouquinho a crista.
É muito cruel. Eu falei, quer saber de uma coisa? Falei para minha esposa, quer saber de uma coisa? Deus nos dá a resposta. Vamos para Ele. 3 meses depois, a gente estava em casa, ainda curtindo aquele luto, doendo muito. E a minha esposa chega com uma revista feminina, não sei onde ela achou, fazendo uma faxina na casa, uma revista feminina, e tinha uma entrevista com a mãe do pastor Caio Fábio, que havia perdido um filho com 18 anos. E aquela repórter, aquela entrevistadora, fazia perguntas àquela mulher, e ela tentava levar o assunto para a dor que ela estava sentindo, mas aquela repórter não estava nem aí para a dor dela, queria tirar dela outras respostas, mas ela estava canalizando o assunto para a dor dela, e nessa questão, em algum momento, ela conseguiu falar um pouco da dor que ela estava sentindo, e ela disse que Deus a consolou. E ela disse, que estava lá entre aspas a palavra dela, ela disse que Deus a consolou com uma frase: Deus leva o justo antes que ele veja o mal. A minha esposa correu com a revista e falou, olha isso aqui. Eu olhei e falei, está entre aspas, então ela tirou isso de algum lugar, só pode ser da Bíblia. Corri para a Bíblia, achei Isaías capítulo 57, verso 1. Deus só leva o justo antes que ele veja o mal. Ok, obrigado Deus pela resposta, e acabou. Entenderam? Aí a resposta é clara, é cristalina. E aí eu agradeço a Deus. Aí eu disse, Senhor, muito obrigado, mas agradecer a Deus porque o filho morreu num desastre bem saudável. Irmão, se Deus leva o justo antes que veja o mal, eu sofri, e a minha esposa também, e até hoje a gente tem saudades, mas é melhor passar por um período de dor e a dor acabar, do que sofrer um tempo enorme. Okay? Prolongar a dor, prolongar o sofrimento, prolongar as respostas, prolongar as perguntas. Então Deus age, e a gente entende isso, ok, Ele leva o justo antes que ele veja o mal. Não é assim que está aí na sua versão, tomara que seja, as versões são diferentes, mas Deus até a versão correta colocou diante de mim naquele dia, ok? É literal. Finalizando, razão para temer a Deus. Adore a Deus. Sabe por quê? Adore a Deus em qualquer circunstância. Sabe por quê? Se existe uma razão para adorar a Deus, essa razão é Ele mesmo. Não é o que você tem. Não é a sua saúde, não é nem o que você é. A sua razão para adorar a Deus é o próprio Deus. Deus deve ser adorado porque Ele é Deus. Ele não deve ser adorado e temido, né, temer a Deus nesse sentido, honrá-lo, porque Ele te dá coisas ou deixou de dar. Deus não é para ser adorado porque Ele te cobriu de bênçãos e te cerca de sucesso. Deus não é para ser adorado porque Ele, na verdade, te deu bens e te cercou de bens e faz prosperar tudo que você coloca as mãos. Ele deve ser adorado porque Ele é Deus. A razão que nós temos para adorar a Deus, a razão que eu tenho para temer a Deus, é porque Ele é Deus. A razão está nele mesmo. Satanás está errado. Porventura, não tem, Jó, razão para te adorar? Tu cercaste de bens, tu faz prosperar, tu fizeste prosperar tudo o que Ele coloca as mãos. Tem saúde? Toca nos bens. Toca na saúde e verá como ele peca contra ti. Em tudo isso, Jó não pecou. Sabe por quê? Porque Jó sabia que Deus é a única razão para que ele o tema. Deus é a única razão para que ele o adore. Entenda isso. Existe uma experiência dentro da cultura judaica muito interessante. Eu quero passar aqui para você, já terminando. O pessoal do louvor pode vir para cá e a gente está encerrando. Existe uma experiência, aliás, algo que os judeus recitam em tempo de luto. E eu quero ler para vocês. Essa recitação chama-se Kadish. E essa palavra vem, na verdade, ela é derivada de Kadosh, que é santo. E é uma expressão de adoração a Deus. Aliás, é uma recitação de adoração a Deus. Dizem que os judeus precisam recitar durante o luto por 11 meses exatamente essa oração. E essa recitação, deixa eu ver se eu a encontro aqui. Ok. Ela diz assim: em tempo de luto, eles adoram a Deus e repetem isso exaustivamente todos os dias durante 11 meses, porque eles acreditam. Eles repetem porque eles acreditam
que enquanto eles adoram o Deus que é santo, cura a dor deles. A adoração como algo que cura a nossa dor. Então eles repetem o seguinte: que seja exaltado e santificado o seu grande nome, no mundo que ele criou segundo a sua vontade. Que ele estabeleça seu reino, faça vir a sua redenção e aproxime a vinda de seu Messias em vossa vida e em vossos dias e na vida de toda a casa de Israel, pronta e brevemente. Que seu grande nome seja bendito eternamente e por todo sempre. Que seja bendito, louvado, glorificado, exaltado, engrandecido, honrado, elevado e excelentemente adorado o nome do Santo. Bendito seja Ele, acima de todas as bênçãos, hinos, louvores e consolos que possam ser proferidos no mundo. Que haja paz abundante emanada dos céus e bênçãos vindas de sobre nós e sobre todo Israel. Aquele que estabelece a paz em suas alturas, possa Ele estabelecer a paz para nós e para todo Israel. Aleluia. Isso é recitado durante o luto, durante as perdas, até que encontre consolo. Talvez você esteja passando aqui nesta noite por um momento difícil, fazendo perguntas a Deus, e eu não estou dizendo que você está errado, mas talvez você precise de ajuda, talvez você precise agora, na verdade, que nós te ajudemos nessa trajetória. Talvez você é evangélico, não é? Eu não sei qual é a sua condição. Mas nós não queremos nos colocar aqui nessa noite como os amigos de Jó e apontar para você dizendo que o que você está passando é porque, na verdade, você cometeu A, ou cometeu B, ou cometeu alguma coisa. Nós queremos te ajudar a você compreender que é possível temer a Deus, é possível adorar a Deus mesmo nas adversidades. Então, eu convido a você, se você está passando por alguma luta, qualquer que seja, se você está com dificuldade de adorar a Deus, ou se você quer, na verdade, compreender isso, que Deus é, na verdade, a única razão para ser adorado, Ele mesmo, não o que Ele dá ou o que deixou de dar, vamos orar juntos. Amém?